Vamos lá, gente. Então vamos retomar o nosso estudo do CTM, tá? Agora entrando lá nos tributos em espécie, tá? Fiz aqui um esqueminha para a gente poder entender bem o sistema tributário municipal, tá? Vamos aqui na tela. Então, gente, o sistema tributário municipal, ele é basicamente constituído de impostos, taxas e contribuições, tá? Gente, impostos, tá? O IPTU, o ISS e o ITBI. A gente vai ver cada um deles, disposições, fato gerador, base de cálculo, alíquota, isenções, tá bom? As taxas, tá? As taxas, como vem no CTN, existem dois tipos de taxa, tá? As decorrentes das atividades de poder de polícia, né? E aquelas pela prestação de serviço público, né? Pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Né? Nessa taxa de serviço público, hoje a gente só tem a taxa de coleta de resíduos sólidos, tá? E nas contribuições? A contribuição de melhoria, né? A contribuição de melhoria e a contribuição para o custeio da iluminação pública, tá? O nosso CTM, particularmente, ele não trata da COSIP, né? Então, como a gente não vai extrapolar ali o termo do edital, a gente fica só com a estrutura do sistema tributário municipal, sabendo que tem essa COSIP, né? Mas a princípio ela não se terminou a aborda ela, tá? Então, o primeiro dos impostos, gente, é o IPTU, tá? A gente vai... Ele é um dos impostos sobre a propriedade, né? Sobre o patrimônio. Ele tem algumas características bem peculiares, mas a regra geral dele está lá no CTN, para a gente entender como é que ele funciona, né? E conforme for, a gente vai aqui adaptando para a realidade do município, tá? Então, gente, lá no 227, tá? O IPTU, de apuração anual, ou seja, todo ano haverá um lançamento daquele imposto, tá? Tem como fator gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza ou acessão física. Gente, o que é o imóvel por natureza ou acessão física, né? A acessão física é a construção, né? Então, o imóvel por natureza, basicamente o terreno, né? A partir do momento que a gente constrói ali uma casa, um prédio, ele é um imóvel por acessão física, tá? Localizado na zona urbana do município, em 31 de dezembro do ano anterior ao lançamento. Então a gente já tinha falado sobre isso, né? Nas disposições gerais do CTM e tal. Mas considera-se a situação do imóvel lá em 31 de dezembro. Tá? Gente, qual é o conceito de zona urbana, né? Porque a gente tem o IPTU e tem o ITR. O ITR é federal, o IPTU é municipal. O ITR para a zona rural, o IPTU para a zona urbana, tá? Para diferenciar a zona rural da zona urbana, a gente usa basicamente 5 critérios, né? Desses 5 critérios, aquele imóvel tem que ter 2, tá? No mínimo 2 desses critérios para ser considerado urbano, tá? Meio fio ou calçamento, tá? Abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, tá? Com distribuição domiciliar, né? Não o poste que realmente tenha como ter essa distribuição para as casas, né? E a escola primária ou posto de saúde é uma distância máxima de 3 km do imóvel, tá bom? Então o imóvel que tiver, por exemplo, tem água e tem ali o meio-fio calçamento, zona urbana. Tem uma escola ali a 1 km de distância e tem rede de iluminação pública, zona urbana, tá? Então o que é considerado zona urbana é objeto de lançamento do IPTU, tá? Não somente a zona urbana, e nem todos que estão na zona urbana são lançados pelo IPTU, tá? A gente vai entender as exceções agora. Consideram-se urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, indústria ou comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas, né? Então, poxa, aprovei um loteamento, nesses loteamentos que são feitos mais afastados e tal. Embora eles não tenham aqueles melhoramentos, né, ou estejam em processo de implantação dos melhoramentos, eles vão ser considerados de natureza urbana, tá? Vai ser lançado o IPTU nesse caso,
Terceiro, estão sujeitos à incidência do IPTU os imóveis localizados fora da zona urbana, tá? Mas comprovadamente utilizados para exploração de atividades comerciais, industriais, inclusive aqueles sítios de recreio, né? Sítios para lazer mesmo. Nesse caso, mesmo que estejam lá na chamada zona rural do município, eles vão ser lançados por IPTU, tá bom? De acordo com a utilização dele. Por outro lado, se o imóvel for localizado na zona urbana, mas ele seja comprovadamente utilizado para a exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindústria, nesse caso ele vai ser rural, tá? Então olha só que interessante, né? A gente tem um imóvel rural, a gente tem um imóvel na zona rural com destinação urbana, né? Que são os sítios, que são aquelas atividades comerciais e industriais, né? Nesse caso IPTU, e a gente tem imóveis na zona urbana com destinações rurais, exploração extrativa, vegetal, agroindústria. Nesse caso, eles são considerados para o imposto sobre o imóvel rural, sobre o ITR, tá? Quem é o contribuinte de IPTU, gente? O proprietário, o titular do domínio ou o possuidor, tá? No caso de compromisso de compra e venda, tá? Vai ser o promitente comprador, o contribuinte. O que é um compromisso de compra e venda, né? Quando a gente vai adquirir um imóvel, o instrumento de transmissão daquele imóvel, conforme o valor que ele tiver, vai ser a escritura, né? Mas normalmente essa escritura é lavrada após o pagamento do preço do imóvel, né? Então o comprador não tem ali o valor completo para pagar aquele imóvel, mas se compromete a comprar o imóvel, né, e vai pagando aos poucos. A partir do momento que ele paga, é feita a escritura. A partir do momento que ele se torna o promitente comprador, que ele assina um compromisso de compra e venda, tá? Ele já se torna contribuinte do imóvel, tá? Do IPTU sobre aquele imóvel. 230. São responsáveis pelo pagamento o sucessor, né? Então a gente já sabe que, por exemplo, quem comprar aquele imóvel, né, ou quem receber aquele imóvel por uma herança é o responsável, e o promitente e vendedor subsidiariamente. Então aqui é importante a gente fazer aquela diferenciação entre solidário e subsidiário, lembram? O solidário, ambos respondem pela totalidade, o subsidiário responde se não conseguirem cobrar do contribuinte original, tá bom? A base de cálculo do IPTU vai ser o valor venal do imóvel, né? Que é basicamente o valor que ele alcançaria numa compra e venda à vista, né? É o valor de mercado do imóvel, tá? A determinação do valor venal do imóvel, a autoridade fazendária levará em consideração os seguintes elementos. Então, ela quer fazer uma avaliação do valor venal daquele imóvel, né? Ela pode se socorrer das informações lá do cadastro imobiliário, né? Ou de informações de terceiro. Por exemplo, pode pegar um laudo de avaliação de uma empresa de transações imobiliárias, por exemplo, e com base naquelas informações, ela vai estipular o valor venal, tá bom, para cálculo do IPTU. Então a gente vai ter o valor venal do imóvel terreno e do imóvel construção, tá? Do terreno vai ser basicamente o valor unitário básico do terreno vezes a área do imóvel, tá? Esse valor unitário básico, ele vai estar estipulado lá na planta genérica de valores, tá? Ela é basicamente uma lei, algumas tabelas, né? Que ela vai estipular vários parâmetros para a gente achar o valor daquele terreno, tá bom? Localização, tamanho, utilização, todas as informações, elas fazem parte da planta genérica de valores, tá bom? Já a edificação segue o mesmo princípio, né? A gente vai pegar a área do imóvel, a área construída, vezes o parâmetro, mas esse parâmetro vai ser o valor básico do metro quadrado da construção, tá? Então, os dois valores, tanto o terreno quanto a edificação, seguem o mesmo princípio. A gente pega a área total do imóvel, pega a área total construída, multiplica por um parâmetro. O parâmetro do terreno vai estar lá na planta genérica de valores, tá? E o valor básico do metro quadrado construído vai estar em outra tabela, né? Também vai ser um valor apurado ali por um ato infralegal, né? E vai ser sempre atualizado.
Então vai ter lá casa de madeira, casa de alvenaria, né, casa de bloco e tal. Cada tipo de construção vai ter um valor por metro quadrado, tá? Com base nesse parâmetro, estipula-se o valor venal vira a base de cálculo, e em cima da base de cálculo vai uma alíquota, tá? Quais seriam as alíquotas, tá? A gente vai ter uma alíquota para terreno e uma para construção, né? Para o terreno, vai depender se ele é edificado ou não, tá? Por quê? Porque o terreno, a ideia da propriedade é sempre atender a função social, né? Então, o poder municipal, ele sempre vai procurar dar uma destinação para aquela propriedade, entendeu? Dessa forma, ele vai cobrar mais caro de um terreno que não está construído, não está edificado, né? E vai cobrar mais barato daquele imóvel que já está edificado, já está atendendo a sua função social, tá bom? Vamos lá, gente. Terreno edificado, alíquota de 1%, não edificado 2%, tá? Considera-se não edificado o solo sem construção, com construção paralisada ou em andamento, interditada, condenada ou em ruínas, bem como a edificação a título precário, tá? Então todas essas variações da construção, né, tá em ruínas, tá paralisada, tá embargada, é a título precário, torna o imóvel não construído. E isso resulta numa alíquota de 2%, tá bom? Já a construção vai ter alíquota de 0,5%, tá? Sobre o valor venal da construção, que é claro que vai ser um valor muito maior que o valor do terreno, né? Paga-se muito mais IPTU pela construção, mas a alíquota do imóvel construído, ela é menor, tá? Então, retomando um pouco aquela situação da função social do imóvel, né? A gente tem algumas ferramentas para incentivar ou então para coagir o proprietário a dar uma utilização para aquele terreno, tá? Uma dessas ferramentas é o IPTU progressivo, né? Como é que funciona o IPTU progressivo? A cada ano que não é dado uma destinação, que não é utilizado, que não é de fato dado uso para moradia, né, para atender a função social, vai aumentando-se a alíquota, né, até tornar bem alto, tornar tão alto o custo de manter o IPTU daquele imóvel que induz o proprietário a construir, né? Então vamos ver ali no 239, gente, ó. O IPTU incidente sobre o solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, né, será progressivo no tempo. Gente, isso aqui é importante estar na Constituição, tá? Isso tem que estar previsto lá no plano diretor, né? Que são áreas de expansão, que são áreas residenciais, tem que ter essa previsão lá no plano diretor, né? A partir do momento que tem aquela previsão no plano diretor, aí sim a gente vai instituir a alíquota progressiva, tá? Como que funciona, tá? Quais são as hipóteses de IPTU progressivo? Primeiro, um proprietário de solo urbano que não cumprir as condições, né, determinadas em lei municipal para fazer o parcelamento, edificação e utilização compulsória, tá? Ou não atender as etapas de conclusões de um empreendimento, né, de grande porte, previstos em lei municipal específica, né? Essas são as condições. Então, na lei no plano diretor vai ter aquelas áreas que são de interesse, que sejam fracionadas, parceladas, ocupadas, tá? Depois vai ter uma lei específica que vai colocar as condições para que não seja cobrado o IPTU progressivo. Comprei aquele terreno para fazer um shopping, tá? Qual é o prazo de conclusão dessa obra? 10 anos. Ok, então 10 anos não vai ser aplicado o IPTU progressivo, porque vai ser dentro do escopo do projeto. Estipulou, não cumpriu o prazo, não cumpriu as etapas daquela lei específica, já pode se instituir o IPTU progressivo, tá? Qual é o mecanismo? Como é que funciona? Está lá no parágrafo 1º, tá? A progressividade vai ser aplicada mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos, tá? Então, a cada ano que passar, sempre vai aumentar essa alíquota, tá? No máximo 2 vezes. Então, no máximo ela vai ser duplicada. E a alíquota máxima dela é 15%, né?
Então a gente pode fazer um exemplo assim. O ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 e o ano 5, né? Digamos que aqui seja uma alíquota de 2, o máximo aqui pode ser 4, o máximo aqui pode ser 8 e o máximo aqui pode ser 15, né? Porque ela pode ser no máximo 2 vezes a alíquota do ano anterior, limitado a 15%, e no máximo durante 5 anos, tá bom? Então, na pior das hipóteses, o proprietário vai estar pagando a alíquota de 15% do valor venal do terreno só de IPTU, né? Enquanto ele não der a utilização prevista para aquele imóvel, tá bom? É um argumento bem convincente, né? Gente, o lançamento de IPTU, ele é um lançamento de ofício, tá? A gente tem, na esfera municipal, 3 impostos, né? A gente tem ali o ITBI, o IPTU e o ISS, né? O ITBI ele vai ser lançado por declaração, o IPTU de ofício e o ISQN via de regra por homologação, tá? Mas ele também pode ser lançado de ofício e o ITBI também pode ser lançado de ofício. As taxas também são lançadas de ofício, o CM, aí o resto ali dos tributos são todos de ofício, tá? Então, o IPTU será lançado de ofício pelo órgão fazendário até 31 de janeiro do ano de competência, né? Então, a gente sabe que a gente vai apurar a situação do imóvel lá em 31 de dezembro, né? Passou um mês, vai ser lançado o IPTU com base naquela situação. Esse IPTU vai ser lançado por exercício de competência. Então, vai ser o IPTU de 2019, vai ser lançado até 31 de janeiro de 2019. Tá? O lançamento vai ser feito no nome da pessoa que tiver inscrita lá no cadastro imobiliário. Lembra lá do começo da aula? Daqueles cadastros, cadastro econômico, cadastro imobiliário? Aí está a utilidade dele. Tá? Todo imóvel habitado ou em condições de ser habitado, né, ele pode ser cobrado do IPTU, independentemente da concessão do habite. Tá? A concessão do habite, né, a autorização do poder público para ocupar aquele imóvel, ela depende da regularidade fiscal, tá? Mas o lançamento do imposto independe do habite. Então tu pode morar num lugar irregular e tem que pagar IPTU, tá bom? 242. O lançamento do IPTU não importa em reconhecimento da legitimidade da propriedade ou do domínio, né? E também não implica na regularidade da situação do imóvel, tá? Ah, é um imóvel invadido, né? Mesmo que o sujeito passivo esteja pagando IPTU sobre aquele imóvel, não importa o reconhecimento daquela posse como legítima, tá? Continua sendo uma invasão. Quando que o IPTU não vai ser cobrado? Quando que vai ser suspensa a cobrança do IPTU? Gente, a gente tem que ter em mente que o IPTU, ele é um imposto sobre a propriedade, né? A partir do momento que o poder público, por exemplo, declara aquele terreno como de utilidade pública para fazer uma estrada, para fazer um viaduto, né, para fazer algum tipo de obra pública ali, a gente não tem mais a propriedade, a gente está afastado da propriedade daquele imóvel, né? Então, nesse caso, a cobrança do IPTU ela também é suspensa, tá? E a partir do momento que então é declarada utilidade pública, né? Desde a declaração de utilidade pública até a posse definitiva do poder público, o IPTU fica suspenso. E a partir do momento que o poder público toma posse efetivamente daquele terreno, daquele imóvel, fica cancelado totalmente os créditos, tá bom? Então a primeira é a utilidade pública para desapropriação e a segunda é o imóvel atingido por obras de sistema viário, tá? Mas é a mesma ideia, né, gente? A partir do momento que a gente está utilizando ali aquele terreno, que o proprietário não está em posse daquele terreno, né, a propriedade pressupõe que ele tem amplos poderes sobre aquele imóvel, né? Pode fazer qualquer coisa. A partir do momento que ele não pode fazer, que ele está limitado por uma iniciativa do poder público, né? Então ele não tem mais a propriedade, a exigibilidade fica suspensa. O IPTU vai ser pago anualmente até dia 12 de fevereiro, tá? Ele também pode ser parcelado em 12 vezes. Aí pode ser parcelado em 11 vezes, né? A primeira lá no dia do pagamento é 12 de fevereiro e as outras de 30 em 30 dias, tá bom? Até final do ano. Gente, é facultado ao prefeito, tá?
mediante lei específica, conceder descontos, tá? Não é obrigatório, não está previsto em lei, é autorizado, né, ao Poder Executivo conceder o desconto pelo CTM, tá? Então aqui o nosso resuminho de IPTU, tá, gente? As principais informações do imposto para a gente levar para a nossa véspera de prova, né? E vamos, para fixar bem essa situação, vamos fazer algumas questões de IPTU, tá? Questão número 1. O IPTU de apuração anual tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse do imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Gente, falso, tá? Ele é apurado sempre 31 de dezembro, né? E é lançado até 31 de janeiro. E é pago dia 12 de fevereiro, tá? Questão errada. 2. Para fins de incidência do IPTU, entende-se como zona urbana aquela definida em lei e que possua no mínimo 2 melhoramentos, entre os quais meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água ou sistema de esgotos. Certo, né, gente? Além disso, tem a iluminação pública e, além disso, tem a escola, o posto de saúde a 3 quilômetros, tá? Questão certa. 3. O imposto sobre a propriedade predial ou territorial urbana não incidirá sobre imóvel que estiver localizado na zona urbana ou urbanizável, desde que esteja devidamente legalizado e que esteja comprovadamente utilizado como sítio de recreio e no qual a eventual produção não se destine ao comércio. Gente, errado, tá? Aqui não importa se estiver na zona rural ou urbana, se ele estiver sendo utilizado como sítio de recreio, se tiver algum tipo de produção que não seja para comércio, tá? Ele vai ser tributado pelo IPTU, tá? Essa questão aqui está errada. Ela é uma hipótese de incidência, tá? 4. O IPTU não incide sobre imóvel que, localizado dentro da zona urbana, seja comprovadamente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua área. Certo, né, gente? Então são aquelas duas exceções, né? O imóvel na zona rural com destinação urbana e o imóvel na zona urbana com destinação rural, tá? 5. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que guardará equivalência com o valor que o imóvel alcançaria na compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis na data de apuração. Certo, né, gente? O valor venal é basicamente o valor de mercado do imóvel, né? A alíquota de IPTU para o terreno edificado é de 1%. Gente, falso, né? A gente tem 3 alíquotas, né? A gente tem a alíquota do terreno edificado, do terreno não edificado e da construção, tá? O terreno edificado vai ser 1%, né? A alíquota de IPTU em terrenos não edificados será 1%. A gente acabou de ver que para os edificados será 1%. Então, para o imóvel não edificado, para o terreno não edificado, sempre tem que ser uma alíquota maior, tá? Então vai ser mais que 1%, né? Vai ser 2%. A alíquota de IPTU para construções é de 1%. Falso, gente. A alíquota para construção é 0,5%, tá bom? Então a gente vai gravar como? A gente vai gravar que são 3 hipóteses, são 3 alíquotas diferentes, tá? O não construído vai ser sempre a maior e o construído vai ser sempre a menor, tá bom? Questão 9, gente. O IPTU incide sobre o solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, localizado em área incluída no plano diretor do município, tá? Então o IPTU sobre essa característica de solo urbano, né? Ele tem que ser não edificado, subutilizado, não utilizado, tem que estar previsto no plano diretor, né? Nesse caso ele poderá ser progressivo, tá? Será progressivo no tempo sempre que o proprietário do solo urbano não cumprir as condições e prazos fixados em lei municipal específica que determinaram seu parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, tá? Essa questão está certa, né, gente? Então são vários requisitos, né?
tem que ser um solo urbano, subutilizado, tem que estar na área prevista no plano diretor, tem que ter uma lei específica com condições que determine condições para que ele seja edificado e utilizado, né? Nesse caso, não cumpriu, aí poderá ser cobrado o IPTU progressivo, tá, gente? Mas essa questão aqui está certinha. 10. O IPTU progressivo será aplicado mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 10 anos consecutivos. Falso, tá, gente? Vai ser aplicado por alíquota majorada durante 5 anos consecutivos. Lembra? A1, A2, A3, A4, A5? 11. De acordo com a Lei Complementar 2105, o IPTU progressivo será aplicado mediante a majoração da alíquota a cada ano, que não excederá 2 vezes o percentual referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 20%. Gente, falso, né? A ideia é essa, vai sempre no máximo duplicando, mas a alíquota máxima é 15%, né? É 15%, né? Questão 12. O lançamento de IPTU implica em reconhecimento da legitimidade da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel, bem como na regularização da situação física do imóvel perante a prefeitura. Gente, errado, né? Questão importante, isso aqui é tema bem tranquilo para cobrar em prova, bem fácil de colocar na prova uma questão dessa. A gente paga IPTU, inclusive pelo imóvel irregular, tá bom? Por incrível que pareça, né? E isso não pressupõe que, por eu estar pagando IPTU, eu estou regularizando a situação do imóvel. Ele vai continuar sendo irregular, a minha posse vai continuar sendo uma posse precária, né? Uma posse irregular, mas eu vou pagar o IPTU, tá bom? 13. Fica suspensa a exigência do imposto, né, do imóvel relativo ao imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por ato do município, enquanto este não se emitir na respectiva posse. Exato, gente. Uma desapropriação, a gente tem... São 2 situações, né? A gente tem um decreto lá que ele declara de utilidade pública o imóvel, e tem uma segunda situação onde, de fato, o ente público ele toma posse daquele imóvel. Tá? Ela pode ser de uma forma amigável ou ela pode ser de uma forma judicial. Ok? Então, se caso ela seja, de qualquer forma, foi declarado, automaticamente está suspensa a exigibilidade do IPTU, tá bom? E a partir do momento que a posse for definitiva, cancela-se todos os créditos, tá? 14. Fica suspensa a exigência do imposto relativo ao imóvel atingido, total ou parcialmente por projeto de obra do sistema viário, que inviabilize ou venha inviabilizar a construção de edificações ou melhorias das já existentes. Sim, gente, questão bem tranquila, né? Poxa, construiu uma estrada ali e inviabilizou a construção de uma casa ou de um muro, né? Enfim, né? Como eu estou cerceado do meu direito de propriedade, nada mais justo do que da exigibilidade do imposto ela ser suspensa, né? Essa questão aqui está certa, tá? Então, a gente vai fazer uma pequena pausa, tá, gente? A gente já retoma agora com o ISS, que ele é o principal imposto do município, tá bom?